Olá pessoal, Janderson falando, e nesse vídeo nós vamos falar sobre como funcionam os motores das LLMs, dos GPTs da vida, e depois o que isso tem a ver com a IA neurosimbólica. Então fica aí porque a coisa vai estar muito boa hoje. Olha ali, ó, o motor das LLMs, tá? Bom, eu fiz aqui, inclusive pedi pro próprio ChatGPT para fazer uma explicação para alguém de 12 anos, né? Para a gente fazer algo bem didático, porque eu vejo que é muito confuso essa parte de como é que é o motor das IAs generativas, né? Primeira coisa, eu perguntei assim, a capital da França é. Então vem um processo, o primeiro processo é feito lá, que remonta às técnicas de NLP, né, de processamento de linguagem natural, que é quebrar a frase ou oração ou texto em tokens, tá? Que aí é a unidade básica de medida que a gente tem. Então, cada token vira um ID no vocabulário do modelo, né? Como a gente mesmo disse, até aqui só estamos fazendo um mapeamento de índices, não tem nada de inferência, tá? Qual é o segundo passo que a coisa começa já a tomar uma forma, né? Os tokens viram vetores, ou seja, acontece o processo de embeddings. E aí a gente precisa remontar lá a geometria analítica, né, e vetorial, euclidiana. O que é um vetor? Um vetor é um sistema matemático onde tem direção e intensidade. Então, ou seja, ele vai para um determinado caminho e ele tem um tamanho, né? Então, os vetores têm muita aplicação na ciência da computação. Então, isso nos deixa com bastante possibilidades, né? Então, cada token ID lá da frase a capital Paris é a capital de, ele vira um ID e esse ID é transformado em um vetor denso. E aqui já está um dos pontos que a gente tem que prestar atenção, né? Quanto maior for este vetor, mais difíceis são de fazer cálculos em cima disso. Então, por isso a questão de contextos, né? Ou seja, situações que sejam de uma grandeza muito fora de um padrão de parágrafos, ou seja, muitos textos, por exemplo, capítulos de livro, um livro inteiro, não tem como. A IA, se ela não trabalhar num processo diferente do padrão do GPT, ela vai alucinar. Então, aí a gente fez, né? Ou seja, a França está contido no espaço vetorial R e a capital também está contido, né? Esses vetores não representam definições, mas posições geométricas que são aprendidas a partir dos bilhões de textos. Ou seja, lembra o tamanho dos modelos? Bilhões, 200 milhões, 2 bilhões, 500 bilhões. Então, tudo isso geram posições geométricas que pode ser que tenha ou pode ser que não tenha. Então, por isso da limitação matemática, né, das LLMs, né? Então, assim, o que tem aí? França está próxima de vetores como Europa, país, Paris e francês. Já começa a achar partes semelhantes e posições geométricas desses vetores. E capital está próxima de cidade, sede e governo. Ou seja, já começa a vir os metadados de contexto vetorial, né? Mas por enquanto, tudo é estatístico. Posição vetorial, vetores, embeddings, tokens. Olha como isso vai nos impactar depois no futuro, a gente pensando sobre IA neurosimbólica. Aí vem uma terceira, uma questão
de inovação dos GPTs, que é as camadas de atenção ou self-attention que tem nos GPTs, né? Que é uma das grandes inovações, né? Ele não olha token por token isolado, ou seja, ele cria uma função matemática que gera um vetor de contexto. Então a gente já está falando de uma frase que não está solta numa posição vetorial, é uma frase que está dentro de um contexto, de um grande vetor denso lá que tem bilhões de parâmetros, mas ela já está dentro de um contexto. A capital da França é. Então a atenção responde a perguntas do tipo, né? Qual a palavra importa mais para prever a próxima? Capital se relaciona com o quê? E França restringe o domínio a quê? Então pode ver que ela faz um processo realmente de pegar um largo contexto e começar a trazer atenção para aquilo que importa, né? Então ele já aponta para uma solução, que é cidade, país, relação de capital. Então a gente já tem aí uma heurística, uma ontologia, metadados, ou seja, a gente está vendo como está processando o motor da LLM, né? E aí vem a parte da outra camada, né? Que é a camada de o GPT não responde perguntas, ele faz uma única coisa. Isso aqui é muito importante. Dado o contexto, qual é o próximo token mais provável? Então ele vai olhar qual é a probabilidade do próximo token ser o mais provável dentro daquele contexto. Aí vem essa parte do P de token dado um determinado contexto. Então, o vetor de contexto fica muito próximo do vetor associado a Paris. Então, se eu estou falando de Paris, eu estou falando que Lyon e Marsella não tem a ver dentro daquele vetor, porque eu não estou falando de capital. Agora, se eu dissesse, né, cidades da França, aí eu já ia ampliar. Porque durante o treino, e aí vem a questão do treinamento, né, incontáveis sequências continham padrões como a capital da França é Paris. Isso moldou o espaço vetorial para quê? O contexto, capital mais França, que são tokens que têm IDs, que têm índices lá, né, gerassem um embedding onde o próximo token de previsão é Paris. Então, a capital da França é Paris, né? Eu acho bem importante isso que a gente está fazendo, porque muitas vezes se perde no contexto, falando sobre a generativa, tudo, como é que elas funcionam e o porquê das limitações e casos de uso, né? E aqui tem um ponto bem importante, que eu sempre falo, como a gente está olhando muito da questão da aplicação da IA neurosimbólica para aplicação empresarial, eu não posso ficar com questões dúbias, ambiguidades ou questões factuais que eu não consiga encaixar. Por quê? Porque a IA generativa no contexto empresarial, ela tem que ser direta, reta e não pode ter abstrações que levem a mudanças de resultado. Isso é importante, por isso que existe muito essa questão de várias pessoas duvidarem ainda da aplicação de IA no contexto empresarial. Mas aí a gente está falando o quê? IA generativa no contexto empresarial. Então a gente tem que também tomar esse cuidado aí quando a gente está falando sobre isso, né? E aqui um resumo do que a gente falou nesse encontro foi o quê? Nós temos 4 grandes marcos quando a gente está falando de IA generativa, que é tokenização, tá? Ou seja, transformar palavras em tokens dentro de índices, organizar, vetorizar essas palavras, né? Que aí é o que a gente chama de embeddings, que é muito usado também no retrieval, nas técnicas de RAG, né? Que a gente chama, para busca, fazer o search, né? O terceiro ponto é a questão da atenção, do self-attention, que é essa camada nova que os GPTs trouxeram
diferentes lá das RNNs, das LSTMs e outras redes convolucionais, né? Para quê? Porque essa tensão dá um vetor de contexto, onde eu consigo fazer uma previsão com uma bastante acuracidade do que vai ser o próximo token. E como eu treinei em bilhões de entradas que geram padrões, eu consigo dizer, nessa posição geométrica, o próximo token para esse vetor, a capital da França é Paris. Tá bom, pessoal? Então, esse aí é a nossa incursão na IA neurosimbólica, mas é muito importante a gente trazer o tudo que acontece, o porquê que nós estamos caminhando para IA neurosimbólica, e um desses pontos é saber como funcionam os GPTs. Grande abraço, até a próxima.